Salve, torcedor vascaíno, ligadinho nesse Acorda, numa segunda-feira de manhã que o torcedor vascaíno está sorridente. Depois da bela atuação de ontem, em que o Vasco conseguiu aí atropelar a Portuguesa e carimbou a sua vaga à semifinal do Campeonato Carioca. E antes de eu trazer para você aqui o que eu penso desse momento do Vasco, eu jamais posso esquecer que a gente está aqui no Ave Mais e também no Atenção Vascaínos em nome da 1xBet, a melhor casa de apostas do Brasil. Se você clicar aqui nesse link fixado no primeiro comentário no chat, você entra, faz o seu cadastro e a 1xBet até o valor de R$ 1.530 dobra a sua aposta. Se você colocar 100, eles colocam mais 100, se você colocar 50, eles dobram aí, colocam mais 50 e você tem a possibilidade de apostar e fazer uma grana extra. Lembrando que esse dinheiro aí, que é a dobra, não é para sacar, óbvio. É para você apostar e poder fazer aí a sua experiência na 1xBet. Pois bem, torcedor vascaínos, eu brinquei com a capa hoje do Acorda que o Payet é praticamente um caça-fantasmas dessa equipe do Vasco. E não só o Payet. O Payet apenas foi pela bela atuação que ele fez ontem, ele precisava ser a capa de hoje. Mas todo o Vasco, aos poucos, vai exorcizando esse fantasma que vinha há um bom tempo. Aliás, o Vasco nos últimos anos, ele colecionou durante várias partidas vexames contra adversários de menor expressão. Quando chegava na hora do Vasco carimbar uma fase boa, infelizmente a gente sempre ficava pelo caminho. E essa semana que passou, os últimos 7 dias aí, o Vasco conseguiu em 2 jogos vencer 2 adversários de menor expressão e em nenhum momento desses 2 jogos, nem contra o Marcílio, nem contra a equipe da Portuguesa ontem, o Vasco teve algum momento de oscilação durante a partida em que o torcedor pensou, hoje não vai dar. Ontem, especificamente mesmo, foi um atropelo. Já no início da partida, uma jogada aí de contra-ataque do Vasco, em que o Verratti arranca do meio de campo e deixa o Payet praticamente sem goleiro para fazer o gol. E dali em diante, o Vasco tomou as ações da partida e conseguiu, com muita tranquilidade e com muita troca de passes, um modelo variado. O Vasco, quando precisou acelerar, o Vasco acelerou. O Vasco, quando precisou pisar na bola e fazer um jogo de mais associação, fez. O Vasco, quando precisou mudar de corredor, mudou. E assim o Vasco foi conseguindo fazer os seus gols. Ainda no primeiro tempo, um golaço. O Payet tem uma bola pela ponta esquerda em que ele trava, o marcador da Portuguesa não se tem notícia se caiu por cima da placa, se foi parar na piscina de São Januário. O Payet acha o Galdames e o Galdames tem um refino técnico muito bom, é um jogador que não se aperta. Aliás, o Vasco tem alguns jogadores, e esse termo não se aperta, eu conversando de bola, uma época eu trocava muita resenha com o Daniel Frasson, aquele volante que jogou no Palmeiras na era da Parmalat, aliás, infelizmente, perdeu a vida aí há menos de um ano, Daniel Frasson, e sempre que eu resenhava de futebol com ele, quando ele trabalhava aqui na base do Joinville, ele falava, tem jogador que não se aperta. E o Galdames é esse, um jogador que não se aperta. Quando a bola entra nele, ele sabe muito bem o que fazer com ela. Então achou um passe dentro da área, acabou deixando o Adson na condição de fazer. O Adson, que é um jogador que também vem crescendo de produção, e eu acho que merece essa titularidade na equipe do Vasco, teve a calma e a tranquilidade para trazer, bater cruzado aí e fazer 2-0. E a partir da hora do 2-0, o torcedor do Vasco começou a cantar e festejar, porque sabia que a vaga na semifinal do Campeonato Carioca estava garantida. Apenas ainda na dependência de Nova Iguaçu e Volta Redonda, para ter a ideia aí se o Vasco seria segundo ou seria terceiro. Acabou ainda sendo terceiro, agora tem esses 2 confrontos com Nova Iguaçu. No intervalo do jogo, o técnico Ramon Dias sai do 3 zagueiros, coloca o Matheus Carvalho dentro de campo e o Matheus Carvalho é outro que entra nessa, não se aperta. O Matheus Carvalho, que num determinado momento na carreira era mais meia que volante. Então, essa calma, essa tranquilidade que ele tem quando ele está com a bola, eu acho muito interessante. Porque um jogador que não é acostumado a vestir uma camisa de um time grande, um jogador que não é acostumado a jogar jogos grandes e consegue com a camisa do Vasco
dentro de campo uma tranquilidade que vai fazendo dele o 12º jogador. Se a gente parar para pensar, os últimos jogos do Ramon, sempre que a primeira substituição do Vasco é feita, o escolhido é o Matheus Carvalho. E eu fico muito feliz, porque é mais um jogador de uma origem humilde que tem tudo para dar certo no futebol. Então o técnico Ramon Dias acaba tirando o Léo, que não fez um bom primeiro tempo, errou muitos passes e estava pendurado. E faz uma correção ali, colocando o Matheus mais para o lado esquerdo. O Sforza, que substituiu o Zé Gabriel e fez uma boa partida. É um jogador que tem uma dinâmica boa, um jogador que tem um bom passe. Eu só não sei se quando o Vasco enfrentar aí equipes com um poderio ofensivo melhor, se pode ser Sforza e Galdames. Eu sei que alguns torcedores do Vasco não gostam do Zé Gabriel e acham que ele não é esse marcador todo. Mas para quem acha que o Zé Gabriel não é esse marcador todo, eu vou passar uma tarefinha aqui. Assista ao último Vasco e Fluminense. A quantidade de pegada e de chegada ali na frente da área que o Zé Gabriel conseguiu fazer, enfim, é apenas uma dúvida que eu tenho. Tecnicamente, eu não tenho dúvida que tanto o Galdames quanto o Sforza são melhores que o Zé Gabriel. Mas nessa questão da pegada, na questão do jogo aéreo defensivo também, não sei como é que o Ramon vai montar essa equipe do Vasco. Claro que agora, na sequência, o Vasco tem o Água Santa e tem o Nova Iguaçu. Não me preocupa tanto essa pegada na frente da área. Agora, para uma eventual final do Campeonato Carioca, a gente tem que ver como é que vai melhorar isso aí e como que as coisas vão acabar acontecendo. E o Vasco chega aí ao terceiro gol, numa bola que o Payet acabou achando o Verratti fez a diagonal e fez o gol do Vasco ali, colocando embaixo das pernas do goleiro. E depois a cereja do bolo, o quarto gol do Vasco, em que o Payet acabou driblando todo mundo, driblou até o árbitro e deixou o David na cara do gol, e o David com a canhota fez um belo gol. E assim, aos poucos, o técnico Ramon Dias ele vai dando opções e minutagem para todo o elenco. Alguns vão aproveitando e alguns vão ficando pelo caminho. Ontem o Praxedes teve mais uma oportunidade, roubou algumas bolas, perdeu na sequência, mas enfim, parece um jogador intranquilo. E eu sempre falo que o elenco do Vasco é um elenco que precisa de todas as peças à disposição. Não dá para a gente sair chutando tudo que é jogador. E eu torço para que o Praxedes possa reencontrar o bom futebol de quando ele chegou no Vasco ano passado. Então, se o Ramon puder dar mais oportunidades aí para que ele possa entrar nesse ritmo e nesse momento bom que está a equipe do Vasco. O Rossi também acabou entrando, o Rossi não foi bem, mas o Rossi eu particularmente fico muito à vontade porque eu entendo que isso é o Rossi. O Rossi fez um bom jogo na terça-feira contra o Marcílio, participou diretamente dos 2 primeiros gols, mas nunca consegue ter uma sequência. É um jogador que oscila muito e eu vejo que num elenco qualificado ele teria poucas chances. Como o Vasco está correndo atrás de atacantes, a partir da hora que esse elenco estiver bem encorpado, eu vejo que o Rossi vai ser cada vez menos aproveitado. Beleza, torcedor vascaíno? Essa foi a minha resenha hoje aqui no Acorda. Vou pedir para você, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. E o Vasco é isso. O Vasco precisa se impor em jogos de time de menor expressão. E é isso que o Vasco fez. Precisa fazer urgente contra o Água Santa também na quinta-feira em São Januário. Não deixar o adversário jogar. Eu tenho certeza que São Januário vai estar lotado e a arquibancada vai descer, vai jogar e o Vasco vai conseguir, enfim, chegar numa terceira fase de Copa do Brasil, que já é uma fase que tem sorteio. Ainda não são os times que entram lá nas oitavas, mas enfim, já são confrontos melhores e o torcedor do Vasco e esse time e principalmente essa torcida merece jogos grandes. Peço para você, compartilha nas suas redes sociais e a gente se encontra hoje à noite no Atenção Vascaínos, lá na tradicional live de segunda-feira. Abraço, torcedor!